O nosso assunto de hoje, a gente continua a análise léxica, só que a gente vai para a primeira fase, para a primeira subetapa, subatividade da análise léxica. Vamos só lembrar o que a gente falou da aula passada. Então, na aula passada, a gente falou, teve uma visão geral da análise léxica, só relembrando, então a principal função da análise léxica é ler o fluxo de texto que vem de um arquivo, ou vem da entrada padrão do nosso compilador, e retornar os elementos que são padrões ali para gerar os tokens, tá? Os elementos de texto com base em uns certos padrões que vão formar os nossos tokens. Normalmente, a gente vai dividir a análise léxica em duas fases, que é o escaneamento, ou que a gente chama de scanner, tá? E a etapa de análise, onde nós pegamos o texto que já foi escaneado, já foi separado em pequenos pedaços, que a gente chama de lexemas, e nós identificamos eles com base nesses padrões que a gente já tinha definido anteriormente, tá? Hoje, nós vamos falar do scanner, que é a primeira parte do nosso analisador, que ele vai ser responsável por receber a leitura ali, para fazer a leitura do nosso texto, tá? E transformar em lexemas. E posteriormente, a gente vai falar do lexer, então hoje ele vai ficar em segundo plano, tá? A gente vai falar hoje nosso principal assunto é os nossos scanners, ou o leitor do nosso código-fonte. Ele que vai ser responsável por acessar o disco, fazer a leitura dos dados e propagar ali para o restante do analisador léxico para ele identificar os pontos importantes. A gente vai falar das estratégias que a gente usa para fazer essa leitura, os problemas mais comuns e algumas soluções para esses problemas. No caso, a técnica de buffers para permitir uma leitura um pouco mais performática ou mais fácil de se lidar. Primeiro ponto importante é a gente entender que a análise léxica ela começa com a leitura do código no disco. Então, imagina que eu tenho um código-fonte lá em um arquivo.c, por exemplo. Ele é um array de bytes e caracteres que está armazenado em disco. Então, o que vai acontecer? Dentro da análise léxica, eu tenho o scanner, que é o módulo da análise léxica responsável por fazer uma tarefa que, a princípio, ela é relativamente simples, tá? Que é basicamente ler o conteúdo desse arquivo e disponibilizar ele para o nosso lexer, que é a etapa em que ele identifica os tokens efetivamente. E, nesse caso, disponibilizando depois um array de tokens para as demais etapas do compilador. Qual é o nosso problema aqui? Apesar de ser uma tarefa simples, a gente tem que ter uma velocidade de leitura e uma otimização dos recursos muito grande. Porque a partir do momento que a gente trabalha com um código-fonte muito grande, nós temos que ter as técnicas para poder fazer a leitura desse código-fonte de forma rápida. Aparentemente, não vai parecer uma coisa muito complicada, até porque você imagina que tem um código-fonte ali de 500K, 1 mega, então isso aí você pode jogar inteiro na memória, não vai fazer nem diferença do sistema que você está usando. O problema começa a ficar pior quando a gente pensa o seguinte: quando você está trabalhando com código-fonte, ele tem bibliotecas compartilhadas, tem código-fonte que você usa de outros lugares, de bibliotecas compartilhadas, bibliotecas de ligação estática, tá? A situação complica um pouco mais ainda quando a gente pensa em linguagens que são em forma de script, como Python, PHP, que elas têm que incorporar o arquivo inteiro, inclusive as bibliotecas inteiras, de uma vez só para poder ser compilado. Compilado no caso não, né? Mas ser analisado, ser interpretado. Isso significa que se você está usando uma biblioteca em PHP,
Quando você coloca o comando para inserir essa biblioteca no seu código-fonte, você faz a associação dele, faz o include lá, ou require, você está inserindo naquele ponto toda aquela biblioteca. Então, se ela tiver 10, 20, 30 megas, você está inserindo ali no seu código-fonte também para ser analisado, né? E com isso, a gente tem uma perda de performance, porque a gente tem mais arquivos para ler. Na verdade, dependendo do arquivo e do tamanho, é mais caro abrir e fechar ele do que ler efetivamente. Então, por isso a gente toma alguns cuidados na hora de fazer a leitura do código-fonte. Tá? E também, por outro lado, em interpretadores mais modernos, né, eu dei o exemplo do PHP, no PHP 7 nós já temos umas melhorias em relação a isso. O que o PHP 7 faz? Ele guarda em cache os arquivos que você já carregou e já fez a análise sintática. Então, enquanto está rodando ali o seu processo, ele está guardando tudo em cache para evitar uma leitura duplicada, ter que ler novamente todo o conteúdo. Se você já leu, já sabe que está tudo certo. Tá? A primeira estratégia que a gente pode usar para melhorar a leitura do nosso código-fonte é o uso de buffers de memória. Tá? Por quê? Porque o objetivo aqui é a gente ler uma maior quantidade de caracteres por vez. Então, como você vai fazer o acesso a disco? O acesso a disco é uma das tarefas mais caras que a gente tem ali quando a gente fala de processamento de dados. Quanto mais rápido você abrir, ler uma grande quantidade de dados e já liberar esse arquivo, já passar para a próxima etapa, melhor. Dessa forma, a gente pode usar um buffer de memória, tá? Nesse caso aqui, só lembrando, ó, a gente tem a memória do sistema, a gente pega ali um pedaço dessa memória, a gente chama de buffer, tá? É um pedaço alocado dessa memória, que internamente, se a gente imaginar, por exemplo, linguagem C, pode ser um array de bytes de memória lá. Aqui no caso eu estou alocando 12 caracteres, ó. Então eu tenho um array de 12 caracteres mais 11 letras efetivamente, para marcar o final dele, né? No caso, lembrando que a gente tem que ter um indicador de final de string aqui em C. Dessa forma, quando a gente usa um buffer, a gente não vai ler caractere por caractere do disco e vai ficar repassando, porque imagina o seguinte, quando a gente está fazendo a análise léxica, eu tenho que ler os caracteres e quando eu juntar aqueles caracteres num padrão que me interessa, por exemplo, eu juntei os caracteres para formar um número. Ah, esse número tem 5 dígitos, então eu vou ter que ler 5 bytes, né, para ler esses 5 dígitos, formar o dígito efetivamente e depois prosseguir no processo de interpretação, de classificação desse dado, mandar para análise sintática, e por aí vai até o final da etapa. Só que esses 5 bytes que eu estou lendo, se eu tiver que ler byte por byte, e lá no disco, falar, me dá um byte aí, me dá outro byte aí, me dá outro byte aí, a gente vai ter 5 acessos. No caso aqui, se eu tivesse que ler o Hello World do meu disco, lendo pedaço por pedaço, né, caractere por caractere, a gente acaba tendo que ler 12 vezes. São 12 acessos a disco. Pode parecer pouco, mas vamos voltar no nosso arquivo de 500K. Se eu tiver que fazer isso, caractere por caractere, e cada caractere, a gente considerando que tem um byte, que é o padrão ASCII, são 500 vezes 1024 acesso a disco. Agora vamos mais longe. Vamos pensar ali em código-fonte em Java. Java quase não é verboso, né? Você não tem que escrever um monte de coisa em Java. O código-fonte fica maior, né? Você tem que ter muito mais acessos a disco para fazer uma tarefa muito simples. Então, o primeiro passo que a gente pode pensar na construção de um analisador léxico, na sua leitura, é talvez colocar um buffer de memória. E esse buffer de memória, a cada acesso a disco, ele preenche esse buffer para eu poder trabalhar. É como se fosse... Vamos dar um exemplo mais simples aí. Você tem que acessar ali uma sopa. Você tem uma tigela de sopa, que é a sua memória, o seu disco. Você vai lá e pega uma colher para poder acessar, para poder tomar essa sopa. Então, a cada colherada, você pode imaginar que é um buffer. Tudo bem? Você dá uma colherada lá. Ah, senhor, posso tomar de pouquinho em pouquinho? Pode, né? Mas a colher vai conseguir
te dá uma quantidade maior de sopa que você vai tomar por vez, uma quantidade maior de dados que você vai processar por vez, no caso do buffer, e aí você consegue ir trabalhando e ter menos acessos. Vamos imaginar o seguinte, você vai lá e coloca um buffer de 1K. Então, em vez de você fazer 500 vezes 1024 no nosso arquivo de 500K, você só faz 500 vezes. Faz 500 vezes, lê aquela quantidade. Porque o que é caro? Vocês sabem, vocês fazem sistema operacional, vocês devem saber a disciplina de sistemas operacionais. O caro é você mandar o sistema operacional, ó, localiza o arquivo para mim em disco. Olha, agora você abre esse arquivo. Agora você trava ele para ninguém escrever enquanto eu estou lendo. Aí você faz a leitura do arquivo. Você fecha ele, você libera ele para o sistema operacional. Então, todo esse custo do processo em si, ele torna o uso de um buffer muito mais interessante, tá? Muito mais vantajoso nesse caso. O buffer, tá? Além do buffer, a gente também tem a necessidade, a partir de você ter um buffer em memória, você tem a necessidade de ler adiante. O que é ler adiante? É ler mais de um caractere por vez. Então, além do buffer facilitar a minha leitura, porque eu diminuo a quantidade de acessos a disco, eu também consigo usar o buffer para eu poder descobrir qual caractere e qual lexema e qual token que eu efetivamente estou usando. Se você ler caractere por caractere, a gente vai ter alguns problemas. Por exemplo, imagina o caractere de igualdade lá em linguagem C. Aqui tem um exemplo. Ó. Eu tenho aqui um caractere de igualdade que pode muito bem ser confundido com um caractere de atribuição. Por quê? Porque o caractere de igualdade é um pedaço do caractere de atribuição. Percebem isso? Então, se eu simplesmente ler o primeiro caractere e já tentar classificar esse token e falar, ah, não, é igual, vai embora, vai ser feliz, é o símbolo de igual. O que vai acontecer quando você achar o igual de novo, outro igual? Então eu leio o primeiro igual e falo, não, é a atribuição. Entrega aí o token de atribuição. Ah, mas e o outro? É atribuição de novo? Não, não é. Os dois juntos, eles são igualdade, tá? Inclusive, tem até uma coisa interessante aqui quando a gente trabalha com C, que os dois estão sintaticamente corretos, né? Eu poderia falar assim, ah, não, eu posso identificar essa informação usando a posição ou contexto em que está inserido aquele token, né? Ah, se tiver dentro de um if lá, alguma coisa, eu posso falar que é igualdade, desculpa, é igualdade. Tá invertido aqui, gente, me desculpa. Deixa eu só corrigir aqui para ficar correto, tá? Me perdoe. O sinal de igualdade em C é os dois iguais e o sinal de atribuição é só um igual, tá? Perdoe. Então, a gente pega o sinal de igualdade, ali no caso do exemplo em C, em que a gente tem ali ó, um teste A igual a 0, então eu testo o valor de A, imaginando que é falso, mas em C eu também posso fazer dentro do if falando que o A recebe 0. Né? O A recebe 0, então nesse caso eu atribuo 0 à variável A e testo se o valor de A ele é falso. Nesse caso é falso, né? Eu testo ele e vejo que ele é falso porque eu atribuí 0 nele. Tá? Enfim, resumindo a necessidade nossa da nossa leitura adiante, a gente vai poder ler um pouquinho para frente, ler um pouquinho mais de caracteres para a gente poder decidir realmente qual token que a gente está trabalhando. Aqui tem um outro problema parecido que é o uso dos operadores relacionais. Olha lá, eu posso ter menor, ao mesmo tempo que eu posso ter menor igual. Então eu não consigo, por exemplo, identificar com facilidade, só com um caractere, qual token que a gente está trabalhando. Uma coisa curiosa, já que a gente está falando de PHP. Para quem não conhece PHP, as variáveis em PHP, todas elas têm que começar com o símbolo de cifrão. Tem que começar com o cifrão. Qual é a vantagem de você colocar uma regra dessa na linguagem? A vantagem é que o analisador léxico, sempre que encontrar o símbolo de cifrão, ele vai saber que na frente já tem uma variável, já tem uma identificação de variável. Ele não vai ter dúvidas em relação ao que aquele elemento representa.
É diferente quando a gente trabalha, por exemplo, com uma variável, um tipo, ou o nome até de variável em C, em que eu consigo começar a ler aquela variável e ela pode ser tanto uma variável quanto uma palavra-chave, né? Porque eu posso ter uma variável chamada iframe, por exemplo, e ao mesmo tempo que eu tenho a palavra-chave if. Então, quando eu consigo ler adiante, eu consigo descobrir qual o tipo de elemento que eu estou tratando, se é uma palavra-chave, se é uma variável, coisas assim. Tá? Lógico que nas linguagens de programação tem outras técnicas para a gente poder evitar esse tipo de confusão. Tá? Mas, em geral, a gente pode pensar que em PHP o criador da linguagem teve ali uma facilidade maior, porque a gente coloca cifrão nas variáveis. Tudo bem? A solução principal disso, como eu disse, para ler adiante, é o que a gente chama de look-ahead. Então, o nome para essa solução, o nome para o problema da leitura adiante, é o uso de um conceito chamado look-ahead, que é uma variável que armazena alguns caracteres que vêm depois daquele caractere que eu estou efetivamente lendo. Então, eu estou processando um certo caractere, eu consigo ler um pouquinho adiante. Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho alguns exemplos. Ó, x recebe full. Aqui eu estou falando que x recebe uma variável chamada full. Aqui embaixo eu estou falando que x recebe uma função chamada full. E como é que eu sei a diferença deles? O full sem o parênteses é uma variável e com o parênteses é uma função. Para eu conseguir descobrir esse tipo de informação enquanto eu estou lendo a palavra full, eu poderia ter um look-ahead que armazenaria, por exemplo, já meu parênteses. Tá? Eu armazenaria já um pedaço mais da minha entrada e a partir desse pedaço a mais eu descobriria que tipo de token efetivamente eu estou trabalhando. Tá? O mesmo acontece com o igual, ou, por exemplo, o if e o iframe rate. Por exemplo, imagina uma variável que é iframe rate e outra que é só a palavra-chave if. Então, para a gente diferenciar eles, eu poderia usar o look-ahead, que é o símbolo que eu vou ler à frente. Não precisa necessariamente ser um símbolo, pode ser uma string toda, pode ser um pedaço de memória. Tá? Só que a gente tem um problema aqui para resolver, que também nós temos que tomar cuidado, que é o tamanho do look-ahead. Porque se a gente falar assim, legal, eu vou fazer um look-ahead maior possível para nunca ter dúvidas. Será que esse look-ahead muito grande não vai atrapalhar a performance do meu código? Será que não vai complicar o meu processo em vez de facilitar? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que tomar cuidado, então, na hora de escolher a técnica. Lembrando, pessoal, quando a gente estuda compiladores, inclusive até o título do nosso livro-texto é Compiladores, Princípios, Técnicas e Ferramentas. E por que é importante você entender o título do livro? Porque a partir do momento que você entende ele, você percebe que é o seguinte, tudo que a gente estuda em compiladores, a gente mostra princípios importantes, técnicas para implementar ou para resolver os problemas que esses princípios causam, ou coisas assim, e as ferramentas para otimizar o processamento, otimizar a criação de código, otimizar a construção desses princípios e técnicas ali na prática, na hora de construir o compilador. Então, nesse caso, o tamanho do look-ahead, por exemplo, não posso falar para vocês, tem que ter 16 bytes, tem que ter 64 bytes, tem que ter 1 mega, tem que ter 1 giga de look-ahead. Pode ter, não sei qual é a sua implementação, né? O que a gente tem que tomar cuidado aqui é que a gente está trabalhando com memória, que hoje, nessa época que nós estamos vivendo, 2020, nós temos uma abundância de memória. A gente pega qualquer computador, ele tem 4, 8, 16 GB de memória, ou mais até, né? E daqui a alguns anos vai ter 32, 64, 128 GB de memória e vai ser em computador pessoal, né? O problema é que o nosso código-fonte, os nossos problemas que têm que ser resolvidos com o compilador também aumentam. Tá? É natural do crescimento da tecnologia. E por isso a gente também tem que tomar cuidado com o look-ahead. Há alguns casos que a gente vai estudar aqui no livro, que o buffer vai falar assim, ele vai falar assim, olha, pega um buffer de 1K, um buffer de 4K, um buffer de 16K, um look-ahead de 8 bytes e coisas assim. Por que esses exemplos muito pequenos eles são usados no livro? É porque esse livro já vem de práticas lá atrás, década de 80, 90,
em que a gente tinha um limite muito rígido de memória e recursos, né? Só que não significa que nós temos em abundância hoje que a gente pode fazer mau uso, tá? A gente não pode criar código com baixa performance só porque a gente tem muita memória. Porque se esse código for crescendo e escalando, ele vai acabar tendo problemas sérios de performance ali, porque eu não me preocupei com isso, já que eu tinha muita memória, muito processador, tudo bem. Não tem problema ele usar muito, né? Um exemplo disso é que a análise léxica sintática, ela acontece no processo de construção do código-fonte para código binário, mas ela também acontece, por exemplo, na sua IDE. Quando você está escrevendo código, ele automaticamente já está tentando achar um erro ou validando o que você escreveu. E isso ela faz constantemente, o tempo todo que você está programando, a IDE está ali tentando descobrir algum erro. Então ela está executando esses algoritmos de forma muito rápida. Porque se ela não responder, imagina, você vai escrever um código ali, cada enter que você dá, ou cada espaço que você dá, demora ali 10 segundos para a IDE analisar. Você acaba desligando a função, né? Então ele faz isso em tempo real, justamente para poder ser uma função útil no processo e ao mesmo tempo não atrapalhar o programador, né? Bom, então, como eu disse, a questão de tamanhos das memórias que a gente trabalha tem que ser pensado no nosso cenário, tudo bem? Como que a gente calcula o tamanho do buffer? Considerando o tempo que a gente gasta para abrir esse arquivo, fazer a leitura, como eu disse antes, uma grande quantidade de leituras vai ser muito custoso para o nosso analisador sintático, nosso analisador léxico. Ele vai ser muito custoso, porque eu tenho que ficar abrindo e fechando arquivo e tudo mais. Para resolver esse problema, nós podemos tentar usar técnicas de buffering. Só que ao mesmo tempo que você usando um buffer, você elimina a quantidade de acesso a disco. Se você usar 2 buffers, por exemplo, você consegue, além de eliminar uma grande quantidade de acesso a disco, você consegue transformar o seu projeto, o seu processo em um processo paralelo. Se eu tenho 2 buffers, é possível que eu consiga, por exemplo, ter 2 processos do meu analisador léxico. Um processo só para fazer leitura em disco e um processo só para fazer a identificação dos lexemas. Tá? Então, isso são alguns pontos interessantes que a gente pode usar de técnicas de buffer. Qual o tamanho de buffer que a gente costuma usar? Normalmente, a gente costuma usar 4 KB de memória. E por que 4 KB de memória? Que é o tamanho normal, o tamanho mais comum dos blocos de memória do nosso sistema de arquivos. Tá? Porém, isso também pode variar. Tá? Do mesmo jeito que o Lucahed ele pode variar dependendo do tamanho do seu problema, dependendo do tamanho do lexema que você espera, o buffer também. Aqui eu peguei essa tabela da documentação do Microsoft Windows, lá no site da Microsoft. Eu procurei ali o tamanho dos buffers que são utilizados no Windows. Olha que interessante. O buffer ele está relacionado também, além do tamanho do volume, com o sistema de arquivos, tá? Nesse caso aqui não tem uma relação com o sistema de arquivos, mas a gente pode fazer também. Então, se o cara usa NTFS, usa FAT, se for pensar em Linux, aquele monte, XT3, Razer FS e coisas assim, então você tem vários sistemas de arquivos que podem variar ali o tamanho do cluster, o tamanho do nosso buffer que a gente vai usar. Então, ó, no Windows, até os Windows mais modernos, tá? Essa última coluna aqui são os Windows mais modernos. A gente imagina que um disco de até 16 TB está usando 4K. Só que de 16 para 32 já vai para 8K o tamanho do nosso buffer, né? do nosso cluster, nosso setor do disco. Então, considerando esse tamanho, volta a citar aquele conceito que a gente falou lá na aula passada, que o analisador léxico ele tem que ser dividido a etapa da análise léxica do analisador sintático, justamente por questões como essa. Ele consegue se adaptar ao sistema operacional que está rodando, por exemplo. A gente poderia verificar lá qual sistema operacional que está rodando, qual é o tamanho do disco
do tamanho dos clusters que a gente tem em disco, e aí a gente pode adaptar o nosso tamanho de buffer. Tá? A vantagem aqui, quando a gente pensa em separar o nosso buffer de um tamanho idêntico ao tamanho do nosso cluster, nossos blocos de memória, é que a cada lida você já vai lá e mata uma parte, um bloco, uma parte significativa do disco. Tá? Isso facilita muito o sistema operacional, porque você vai falar assim, ó, eu quero o bloco X, agora eu quero o bloco X mais 1, agora eu quero X mais 2. Você não vai ficar falando assim, ó, eu quero o bloco X na posição tal, você lê só um pedacinho. Tá? Então essa é uma grande vantagem na hora que a gente usa o tamanho de buffers alinhados com o sistema operacional. Tá? Isso aqui vocês podem posteriormente conversar com o professor de sistemas operacionais lá, que ele vai ter mais coisas para discutir com vocês sobre isso. Tá? Bom, como que funciona a técnica de buffer? Aqui nós temos dois buffers, tá? O buffer 1 e o buffer 2. A ideia inicial é que na primeira passada do nosso analisador, vou pegar minha caneta aqui, na primeira passada, o buffer 1 e o buffer 2 já são preenchidos. Então eu vou lá e preencho informação no buffer 1 e no buffer 2 lá no meu disco, tá? E mando o buffer 1 para o scanner. Então o scanner vai lá e analisa esse buffer 1, vai lendo caractere por caractere, descobrindo os lexemas e tudo mais. Na hora que terminar o buffer 1, então na hora que ele chegar no EOL ali, ó, no EOF, que acabou o arquivo do buffer 1, vai ser a hora do buffer 2. Então o buffer 2 ele é indicado ali para o nosso scanner. Então aqui, ó, um passo, no segundo passo pega o buffer 2. Nesse mesmo momento, o buffer 1 volta para o disco e vai ler mais uma informação. Então aqui, ó, 2 também acontece no mesmo momento. Ó. 1 lê o buffer inteiro para o scanner, acabou, chegou no EOF, vai para o 2. O 2 é ler o buffer 2 ao mesmo tempo que você vai lá no disco e lê o buffer 1, tá? E preenche ele de novo. Assim que o buffer 2 for terminado, assim que chegar no EOF do buffer 2, o que a gente faz? A gente vai mandar o buffer 2 de volta lá para o nosso disco para ser preenchido, tá? Na etapa 3, ao mesmo tempo que a gente pega esse dado de novo e manda para o buffer 1. E aí, nisso aqui, a gente fecha o nosso ciclo. Por quê? Porque eu posso ter um processo no meu sistema operacional que está só fazendo a leitura dos dados no disco e preenchendo os buffers que eu dou. Fala assim, ó, tô aqui esse buffer. Me dá 4K de memória aí. E ele preenche essa informação, enquanto tem outro processo que está lendo essa informação. Com isso, a gente não tem que parar a leitura para ir lá e buscar a informação. E a gente também pode ir buscando ela enquanto a leitura está acontecendo. Então, com isso, a gente também não precisa parar de ler para esperar a leitura acontecer. A leitura vai estar acontecendo no buffer 2 e o buffer 1 está enchendo. Passa o buffer 1, vai o 2 para lá. É como se fosse vasilhame de tubaína. Tá? Você tem ali na sua casa, acabou, você entrega o vasilhame e pega outro cheio. E vai fazendo isso efetivamente até terminar a nossa entrada. Tá? Uma representação mais formal disso, mais detalhada, tá nessa imagem aqui. Ó. Imagina que a gente tem dois buffers. Tá? Eu tenho o buffer 1 e o buffer 2. Ambos têm 4.096 bytes, que são os 4K. Lógico que a gente não tem caracteres que vão ocupar tanto espaço, a gente está colocando aqui de exemplo. A gente tem um buffer, o buffer vai lá e lê um pedaço do código-fonte. No final de cada buffer tem um EOF, para indicar que esse buffer tem um limite ali final, um limite máximo. Né? A gente vai lendo esses elementos, tá? Vou para o próximo elemento, continuo o próximo buffer, vou lendo. Então imagina que eu li todo esse cara aqui. Terminado, eu vou saltar para o próximo buffer, enquanto eu pego esse cara aqui, esse buffer 1, e mando lá para o disco, né? Mando lá para o disco, e o disco vai fazer o preenchimento novamente, né? O disco vai e manda de volta para o meu outro buffer, tá? E isso vai acontecendo de forma sequencial até o fim do disco. Tá?
A partir do momento que eu começo a encontrar um lexema, eu chamo esse ponto de lexeme begin. É o começo do meu lexema, tá? Então imagina que eu só li o código C ali e falei, nossa, C é uma variável, beleza, entrega a variável. Aí eu achei o asterisco. Veja, o asterisco, ele tem... Lembra que esse código aqui é em Fortran, tá? Eu dei, acho que o exemplo na aula passada também para vocês, tá? Um asterisco só é multiplicação. 2 asteriscos são potência. Como é que eu diferencio eles? Eu achei o asterisco, eu marco na variável lexemeBegin falando assim, ó, aqui começa o lexema, ó, aqui começa, eu estou aqui anotando ele. Aí eu vou lendo os símbolos, até chegar num elemento que eu sei que não é mais não faz parte daquele símbolo, que é usando forward. O que o forward vai fazer? Ele vai avançando até achar alguma coisa que não pertence àquele conjunto de símbolos possíveis. Tá? Então, se eu sei que o asterisco ele é a multiplicação e 2 asteriscos é a potência, o que eu faço? Opa, peraí, eu vou ficar lendo uma entrada e vou ver se o próximo é asterisco também. Se for asterisco também, então é uma potência, não é uma multiplicação. Aí eu continuo o processo. Tá? Isso pode ser muito mais longo quando a gente pensa, por exemplo, em nome de variável com um nome de palavra-chave. Tá? Ele vai sendo mais longo essa decisão, porque talvez eu possa ter uma variável chamada whiles. Né? Então, em vez de eu ter um while, eu posso ter um whiles com S no final, e esse whiles é uma variável, enquanto o while normal é uma palavra-chave. Então, eu vou ter que ler 5 caracteres, no sexto eu vou descobrir se realmente se trata de uma variável ou de uma palavra-chave. Tá? Então, o forward vai andando. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele vai até chegar no 2. Quando chegar no 2, ele para e fala assim, ó, beleza, aqui eu não achei mais nenhuma informação significativa. Então, aí eu sei que essa parte aqui é um lexema, tá? E aí, automaticamente, esse forward, ele vai ser um lexeme begin, né? Porque aí ele passa a ser o primeiro elemento da entrada e vai lendo até o final, até ele chegar no EOF. Aqui no caso, por que tem 2 EOFs? E esse EOF aqui do final, ele serve para marcar quando acaba o buffer. Esse EOF aqui, ele serve para marcar quando acaba a string, quando acaba os dados do buffer. Porque o buffer, não é porque eu leio 4K por vez, que eu vou sempre ter 4K, tudo bem? Pode ser que eu tenha menos. Perfeito? Então, essas seriam umas estratégias que a gente pode usar para otimizar o acesso a disco. De cara, a gente já sabe que a gente vai usar buffer, e nesse caso a gente pode usar 2 buffers. Um buffer que pode servir como intermediário ali, já ficando pronto para o processo de análise. E por que é importante a gente fazer esse tipo de coisa? Por que é importante a gente usar 2 buffers? Além da velocidade, a gente tem alguns outros problemas para resolver, que é o tamanho dos lexemas. Tá? Existem lexemas que eles podem passar de um buffer para outro. Imagina uma string em Java ou um identificador que é maior, ou ele está só... Imagina que o primeiro caractere daquele token está no buffer 1, aí o resto está no buffer 2. Então eu tenho que começar a ler o buffer 1, ir armazenando e ir para o 2 para poder liberar o buffer 1. Tá? Esse é o ponto mais importante. Porque quando eu mando esse buffer 1 lá para o nosso scanner, para ele ler novamente os dados do disco, ele vai sobrescrever tudo que tem lá. Então, se eu não usar aqueles dados que já estavam armazenados, né, no buffer, eu vou perder eles, porque eles são subscritos por outra coisa. Então, eu tenho que primeiro liberar todas as dependências do buffer 1 para botar ele para carregar. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em construir lexemas pequenos. Então, a gente evita, por exemplo, ter palavras-chave muito longas, com muitos caracteres. Atualmente, as linguagens de programação já se preocupam com isso na otimização, então colocam identificadores pequenos. A não ser Java, que dá um nome de método lá que tem... Parece um tweet, tem 140 caracteres no nome de um método. Né? Porque aí sei lá, scanner, adapter, internet, web, tralalá e traloló, ver2, né? É o nome do método. Então, a partir desses métodos, a gente tem um lexema muito, muito longo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tá? A ideia é evitar que a gente tenha lexemas que sejam maiores que os buffers que a gente tem para fazer a análise. Porque isso vai fazer com que a gente tenha um novo acesso a disco, isso causa sobrescrita de informação, causa uma perda de performance. Tá?
Outro ponto importante é uma string, por exemplo. Uma string ela pode tem linguagem de programação que não tem um limite muito previsto, um limite muito pequeno para strings. A string pode ser enorme. Eu posso ter uma string de 1 mega ali, se eu quiser. Então eu tenho que tomar cuidado que o buffer dele vai ter que armazenar essa string ou conseguir quebrar ela, conseguir identificar que aquele buffer começou com uma string e vai terminar com ela ali no próximo buffer. Tá? Ou nos próximos, dependendo do tamanho da string. Ok? Muito bem. Resumindo então o que a gente falou hoje. Tá? Hoje, como eu disse a vocês, é um conteúdo muito simples, que a gente está trabalhando só com a parte de análise léxica, só a parte de leitura do código-fonte, que apesar de parecer uma tarefa muito simples, ela é desafiadora porque tem esses pormenores, esses detalhes. É lógico que enquanto nós estivermos implementando isso nas nossas aulas, a gente implementar até o compilador final da nossa disciplina, a gente ainda não vai se deparar com problemas tão crônicos desse tipo. Tá? Porque nós não vamos trabalhar com código-fonte tão grande assim. Então, dessa forma, talvez esses problemas nem sejam sentidos por vocês enquanto vocês estão fazendo nossa disciplina. Mas a gente não pode simplesmente varrer eles para baixo do tapete e deixar para lá. Na realidade, eles acontecem e talvez, se não for na análise léxica de um compilador, talvez vocês vão se deparar com esses problemas em outros momentos. Tá? Por exemplo, o tamanho de uma requisição que uma página pode fazer para um servidor HTTP. Tem um limite. Né? Então, talvez vai ter que fazer um buffer ou dividir essa requisição para poder mandar esses dados de forma consistente sem ter perdas no trajeto. Né? O buffer ele pode contornar o problema de acesso do nosso disco e processo de análise do analisador, do tokenizador, né, do criador de tokens, ao mesmo tempo que ele pode complicar o meu processo, porque se eu não usar direito, eu posso estar alocando memória demais, usando muita coisa que não precisaria no nosso analisador léxico. Ele tem que ser um código pequeno e rápido, tá, para ser rodado. Lembrando até porque ele precisa ser rápido, senão eu não consigo usar ele, por exemplo, dentro de uma IDE, do editor de texto. Tá? Então a técnica de buffering, ela permite que a gente consiga também fazer a programação concorrente. Lembra que a gente pode pegar um buffer, começar a processar ele, e quando eu pular para o próximo, eu posso ter uma thread e falar, thread, enche esse meu buffer lá. Então o thread vai lá, acessa disco, preenche os dados, lê a informação, devolve para poder trocar. Né? Então eu estou aqui com 1, eu vou para o 2. Eu li todo 1, eu passo para ele, o 2 começa a ser lido. Aí depois o 1 foi lido, vem para cá. E vai fazendo isso, né? Manda para lá e vai até terminar toda a entrada. Tá certo? Então tem que tomar um pouco de acesso, tomar cuidado com essas técnicas para a gente diminuir o acesso a disco. Perfeito? Então, uma leitura complementar, pessoal. Enquanto eu estou preparando a aula de vocês, eu fico pesquisando algumas coisas diferentes, tá? E aí, bom, a leitura principal é a do livro, efetivamente, é o capítulo 3, na seção 3.2, que trata da análise léxica e do acesso a disco, efetivamente. Então tem mais detalhes sobre o que eu falei para vocês. Mas também tem umas outras informações ali, tá? Eu tenho ali uma nota explicando como é que o parser funciona, como é que o compilador funciona. Então esse link aqui ele é justamente para a gente falar do scanner, tá? Desse tema que a gente falou hoje. Aqui está explicando como é que constrói um analisador léxico, tá? E aqui uma diferença de token e lexema, que eu acho que muita gente teve essas dúvidas na aula passada. Então aqui tem também uma discussão sobre isso. Perfeito? Sobre a atividade. A atividade, ela é o seguinte. Construir essa técnica de buffering, ela é um pouco complexa quando você pensa em linguagem C, por exemplo. Se você escrever em Java, em JavaScript, em qualquer outra linguagem, você chama uma thread, assim, uma linha de código. Em C é muito complexo você chamar threads em linha de código. Então, geralmente, eu evito programar um analisador léxico usando essa técnica de buffering em C, porque vai ser muito trabalho para vocês aí, ter que chamar thread, fazer fork, fazer processo fill, para lá. Aqui o que eu quero de vocês é que vocês façam uma coisa em pseudocódigo, tá? Ou se vocês quiserem fazer em outra linguagem mais moderna, eu quero fazer em C#,
Pode fazer. Mas a ideia é ser um jogo rápido, tá? É você fazer um esquema. Inclusive, se você falar assim, não quero fazer em pseudocódigo, quero fazer em bloco, quero fazer em fluxograma, pode fazer. Explicando como é que funciona a técnica de buffering, tá? Que consiste em você alocar a memória, ler o disco. Então, lembrando, primeira leitura vai ter ali, dois buffers sendo preenchidos. Eu repasso para o Lexer o primeiro buffer, e quando o Lexer terminar de ler esse primeiro buffer, eu passo o segundo e já pego esse primeiro e já vou colocar para carregar em paralelo. Tá? Se você não souber programar isso daí, não sei programar esse código, e até eu não exijo muito de vocês nesse momento, principalmente porque ele é concorrente, mas eu gostaria que vocês fizessem pelo menos o desenho disso. Então eu disponibilizei para vocês como atividade lá um documento do Google Drive, e nesse documento ou você escreve, pode ser um roteiro, o pseudocódigo pode ser um roteiro, pode ser uma linha a linha, primeiro eu leio a memória, tantos bytes. Segundo, eu mando para o disco. Terceiro, eu uso esse comando mágico aqui que paraleliza o processo. Ou não, tá? Alguma coisa bem alto nível. Só para vocês resumirem como funciona a técnica de buffering. Se você estiver bem curioso e falar assim, eu sei uma linguagem de programação mais moderna, vocês podem usar um processo prático, de verdade. Até porque isso que vocês vão escrever hoje, vocês vão acabar usando lá no final da disciplina para implementar o nosso analisador léxico na prática. Então, se vocês fizerem hoje, vocês vão usar amanhã. Então, não é tempo perdido, não é código perdido, tá? Mas se você for implementar em uma linguagem de programação, provavelmente você vai gastar mais do que meia hora, porque vai ter que ver a linguagem, ver como é que funciona e tal. O que eu quero é que você não gaste mais do que isso. Então, eu quero que você faça o seguinte, vai lá, abre o editor de texto e resume o processo de alocação e buffering, a leitura, como é que funciona, fazendo passo a passo, tá? Do jeito que vocês acharem melhor. Inclusive, se quiser usar essas 4 etapas e explodindo elas, explicando como é que faz e tudo mais, fiquem à vontade também, tá? Porque eu quero que vocês façam um esquema para mim. Professor, posso desenhar na mão, no papel? Pode. E coloca no documento lá para mim depois, tá tudo certo. Tudo bem? Eu quero que vocês fiquem livres para poder entender e aprender isso do jeito que vocês se sentirem mais à vontade. Eu, particularmente, quando eu tenho tempo, eu gosto de implementar as coisas porque eu vejo a coisa rodando e é muito mais empolgante. Mas, considerando que vocês têm muito mais matérias para fazer e atividades, então vocês podem acabar fazendo isso daí só usando a meia hora mesmo. Beleza? Então fiquem à vontade aí. E vou passar, e como eu disse, eu acho que eu já conversei com alguns de vocês, as atividades vão ser simples dessa forma, tá? Todas elas vão ser simples para a gente não consumir muito tempo de vocês. Tá? No caso, essa em específico, ela pode ser simples, se você quiser só atender o que eu estou pedindo, ou pode ser mais complexa se você resolver esticar essa resolução, tá bom? Mas vale a mais simples e a mais complexa ficaria mais por estudo individual mesmo, tá bom? Na aula que vem, a gente vai falar sobre a especificação dos tokens, como que o analisador classifica esses lexemas e já dizendo como ele classifica, a gente usa expressões regulares. Tá? Então a gente vai entender mais ou menos, vai dar uma revisada do que a gente fala de expressões regulares a gente estudou no segundo ano, né, em teoria da computação, a gente vai ver de novo um pouquinho de expressão regular, só que a gente vai direto para a especificação da expressão regular em Unix, da expressão regular disponível nas linguagens de programação, tá? A gente não vai falar de união, intersecção, concatenação simples, concatenação autoconcatenação e coisas assim, fast clean. Não, essa teoria aí a gente vai pular, vocês já estudaram. A gente vai falar de expressões regulares mesmo no dia a dia em linguagem de programação. Perfeito? Até se vocês quiserem, a gente pode... Tem uma ferramentinha, o Regexer, que a gente pode usar, mas se vocês quiserem, dá pra gente dar uma revisada mais a fundo disso. Perfeito? Então, esse é o conteúdo da nossa aula. Não esqueçam de fazer as atividades, tá? Entregá-las, marcar como completo lá, pra gente ir acompanhando e marcando a presença de vocês. Tudo bem?